Olá, amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é o primeiro episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, estão presentes na mesa virtual do Eletricast o professor Dr. José Reinaldo Silva, da Universidade de São Paulo, e Paulo Cunha, diretor de vendas para o setor público da Amazon Web Services, AWS no Brasil, que é a famosa empresa de serviços de computação em nuvem do grupo Amazon. Agora eu vou apresentar um pouquinho os nossos convidados. O professor Reinaldo é bacharel em Física pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Física pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Engenharia de Computação pela Universidade de São Paulo. E possui 2 pós-doutorados em Engenharia de Sistemas e Ciência da Computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá. Atualmente é professor associado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, lotado no Departamento de Engenharia Mecatrônica, e é o coordenador técnico do Acordo de Colaboração entre a USP e a AWS. Já Paulo Cunha é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA e atualmente é o diretor da AWS no Brasil para o setor público, que abrange governo, instituições de ensino em geral, públicas ou privadas, e organizações sem fins lucrativos. Já trabalhou em postos chaves em outras grandes empresas e é o responsável por iniciativas como a celebração de parcerias com universidades e centros de pesquisa, como o CNPq e a CAPES. Então, colegas, vamos partir aqui para o bloco de perguntas. Professor Reinaldo, eu gostaria de saber como é que surgiu a proposta de projeto com a AWS. Bom, a USP vem muito preocupada nos últimos anos com a modernização de todos os processos, tanto o ensino de graduação, de pós-graduação e também a pesquisa. Esse processo passa por 2 vertentes. Uma é a revisão dos métodos de ensino, que está se propagando por toda a universidade, e a outra dos insumos que se usa tanto para o ensino quanto para a pesquisa. Nesse caso, a nuvem é de fundamental importância, não só pelo retorno que pode trazer do ponto de vista financeiro, mas especificamente pelo retorno em produtividade. Né? No ensino, ela vai nos permitir, por exemplo, personificar o ensino. O ensino pode deixar de ser baseado em médias e voltar a ser mais humanizado e personificado. E é isso que nós estamos fazendo desde 2008, com a grande receptividade que teve a AWS a essa proposta, especialmente na pessoa do Paulo Cunha. Esse é um projeto com a USP inteira, né, com todas as unidades da USP, 18 tanto, e a AWS. Muito bacana. E hoje, quantas pessoas estão envolvidas no projeto? Olha, nós fizemos um piloto, nós criamos o que a gente chama de USP AWS VPC, de Virtual Private Cloud, e nesse VPC nós temos 12 projetos, agora sendo ampliados para 17, e temos aí 12 grupos de pesquisa. Né? Os mesmos grupos de pesquisa se diversificam em vários projetos. Nesse grupo, nós temos cerca de 50 pessoas entre os professores e alguns dos seus orientados. Mas nós temos outras atividades. Estamos lançando não, já começou, um curso de treinamento para que as pessoas aprendam a usar de forma eficiente a nuvem, que chama AWS Academy. Esse curso tem 188 inscritos, já eliminando os que não responderam. E nós estamos começando um workshop para uso de simulação e robótica na nuvem, com mais 30 pessoas. A superposição é muito pequena, porque são alunos de graduação, e mais de 200 pessoas nesse momento. Muito, muito legal. E impactante já para o pouco tempo de projeto que vocês têm, né? Muito bacana. E, grande Paulo Cunha, muito obrigado aí por sua participação. Fico feliz demais de poder contar aí com a sua presença. E de que forma, Paulo, funciona essa parceria entre a AWS e a USP? Olha, ela funciona muito ouvindo o professor Zé Reinaldo. Essa é a grande verdade, né? Como assim? O professor Zé Reinaldo ele traz para nós a experiência do mundo acadêmico e
Só para te contar um pouco da história, como foi evolutiva dentro desta relação, como bem colocou o professor Reinaldo, nós começamos em 2018 e naquele momento, olhando os diversos campi da USP, nós começamos a fazer um trabalho de divulgação, capacitação através de treinamento formal, assim como também por workshops. E foram desenvolvidos em função exatamente das prioridades que a universidade acreditava que seriam os mais importantes para os seus alunos, professores e pesquisadores. A partir dessa segunda fase, bem provocada pelo professor Zé Reinaldo, nós mudamos para uma orientação a projetos. E mantivemos a tradição de capacitação e workshops, mas também acrescentamos aqui projetos financiados com o uso gratuito do uso da nuvem. E a USP fez a seleção dos projetos, são de diversas áreas, diversos tipos e modalidades de ciências que foram aplicadas, e hoje nós temos aqui dezenas desses projetos alocados. Nesse meio do caminho, nós conseguimos trazer 2 programas internacionais e localizamos para o Brasil, e a USP foi muito importante para nós. Um primeiro chama-se AWS Educate e o segundo chama-se AWS Academy. O primeiro, AWS Educate, ele dá uma boa visão do que são essas tecnologias emergentes e que têm uma aplicação cada vez mais acelerada. Por exemplo, a internet das coisas, aplicação e conhecimento em segurança cibernética, machine learning, inteligência artificial, arquiteturas em nuvem, e dão grandes visões, ou, portanto, dá aquela base para as pessoas começarem a pensar em como aplicar na ciência no seu dia a dia. O segundo, já bem mais profundo, que envolve muito professores e monitores da universidade, onde nós entramos mais profundamente em arquitetura de nuvem. Quando nós somamos a tudo isso traz um benefício tremendo, porque nós conseguimos ter capacitação associado também com projetos em evolução, que já estamos celebrando muito boas vitórias e conquistas. Bom, o que significa isso? Primeiro, obviamente, a inclusão de uma nova opção para a área de pesquisa, desenvolvimento e educação, uma vez que a transformação digital é, de fato, um caminho sem volta. E o próprio uso de nuvem passa a ser um dos principais pilares do ponto de vista do uso tecnológico na aplicação da transformação digital. E a transformação acontece em qualquer momento, em qualquer lugar. Está acontecendo hoje na academia, está acontecendo ela também nos governos e empresas. Portanto, nós equilibramos com isso a formação de pessoal, tanto para a academia como também na disponibilidade para a empresa. Afinal de contas, o uso da tecnologia ele se dá tremendamente através do uso efetivo em todas as instâncias da sociedade. Ficou perfeito, Paulo, e muito obrigado, assim, muito importante esse seu relato. E a próxima pergunta eu faria quais os diferenciais que a AWS quais foram os diferenciais de a AWS ter realizado o projeto com a USP? Pela sua fala, eu já vi pelo menos uma delas, que é o professor Reinaldo. Mas eu queria saber se tem mais algum ou outro, qual foi os pontos, alguns dos critérios que fizeram a AWS escolher a USP para a parceria de um projeto tão importante como este, né? Não, sem dúvida nenhuma, o professor Reinaldo representou o interesse da universidade nesta associação. O primeiro passo foi dado pela Universidade de São Paulo. Eu me lembro muito bem. O professor Reinaldo e eu temos vários encontros gastronômicos no almoço que nós tivemos e selamos, né, esta forma de trabalho. Mas nós temos um compromisso de capacitação de 25 milhões de pessoas nos próximos anos. E a Universidade de São Paulo, que é uma universidade muito bem ranqueada no mundo, através da sua capacidade de pesquisa, desenvolvimento e formação acadêmica, nos traz exatamente esse tipo de vantagem. Então, nós juntamos esta proximidade que houve, além do que também, de um lado do Rio Pinheiro, o senhor tem a Universidade de São Paulo, atravessa a ponte, nós estamos lá. Então, essa aproximação física também nos ajudou bastante. Tanto é verdade que, quanto nesse contexto, vários técnicos nossos, de forma independente, começavam a atravessar a ponte para fazer um workshop, para dar uma pequena consultoria, discutir um projeto. Obviamente que hoje, no mundo mais diverso que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, bastaria nós usarmos uma plataforma, nós conseguiríamos estar nos comunicando. Mas, naquela ocasião, essa facilidade física nos ajudou muito também.
Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós temos uma missão, e essa missão ela volta nesse sentido. Segundo ponto, nós somos também investidores do Brasil, né? Nós temos 9 empresas hoje no Brasil. Nós recentemente anunciamos, no ano passado, mais de 1 bilhão de investimentos na Amazon Web Services, na infraestrutura computacional. E, obviamente, nós acreditamos que esse investimento ele se propaga, ele não fica exclusivamente dentro dos nossos data centers ou da região que nós chamamos que está presente no Brasil, mas ele se propaga para o mundo acadêmico, se propaga para a sociedade. Também este é um outro retorno que nós queremos traduzir. Muito importante essa visão da empresa e eu tenho certeza que bons frutos virão aí com o passar do tempo, principalmente quando outras instituições também fizerem parte desse tipo de rede, né? Então, eu acredito que a disseminação do conhecimento aí vai ser muito fácil já com essa, vamos dizer, metodologia consolidada aí da USP, liderada pelo professor Reinaldo. E até perguntando isso, assim, aproveitando esse contexto, eu queria saber, já com esse tempo de projeto, professor Reinaldo, quais foram os principais resultados obtidos, assim, tanto do lado de vista por parte da empresa, quanto também da instituição? Você já comentou a questão da formação de alguns 180 alunos, já tem mais 50 que já estavam envolvidos. Agora, uma nova competição, você estava falando já, fazendo um spoiler dessa nova ação aí que você está liderando. Quais seriam esses principais resultados? Bom, um grande resultado é a própria experiência no método e na metodologia de como fazer a interação entre empresa e universidade. Nós temos várias etapas, como o Paco mesmo já descreveu, e nós estamos continuamente aperfeiçoando esse relacionamento. Acho e espero que em 1 ou 2 anos a gente tenha um modelo formalizado que pode ser replicado para outras universidades. Ou seja, não é necessário repetir todo o processo, principalmente a parte mais lenta, os erros, a gente vai direto na parte que funciona. Mas certamente um problema que toda e qualquer universidade vai ter é que, para usar a nuvem, existe uma certa curva de aprendizado. E, portanto, algo que as universidades costumam fazer, que é aprender fazendo, não é razoável no momento em que você vai usar a nuvem. Você primeiro aprende a usar a nuvem, depois usa efetivamente. E é por isso que, depois de investir em conscientização, em palestras, nós passamos a investir fortemente na preparação das pessoas, seja com o AWS Educate ou o AWS Academy. Essa é a razão de ter um processo de formação de tanta gente, mais de 180 alunos de uma vez, todos juntos. Já temos alguns já formados, né? E estamos investindo, porque se for assim, não é possível aos professores, aos laboratórios, fazer o uso efetivo da nuvem. A aproximação nesse processo inicial, sim, é possível que seja feito com a AWS Educate, nós também fazemos isso, mas de uma forma mais aberta. E estamos experimentando, acho que teremos sucesso, associar o AWS Educate às disciplinas, ou seja, usar efetivamente o Educate nas disciplinas. Esse é o spoiler, né? Nós estamos associando o Educate a uma disciplina de introdução à engenharia, e além de disponibilizar material para que os alunos possam ver como usar a nuvem, nós vamos programar uma competição de robótica inteiramente na nuvem. Mas vamos fazer a mesma coisa com o curso de inteligência artificial e outras disciplinas. Nós temos uma disciplina especial, que já fizemos um bom teste, que é uma disciplina de análise de dados. Né? Então, mais do que nunca, para fazer uma disciplina dessa, nós precisamos da nuvem. Então, nós fizemos um primeiro experimento no semestre passado, no semestre do ano passado, e agora, no segundo semestre deste ano, nós vamos aperfeiçoá-la e ter realmente um resultado mais efetivo. Na pesquisa é a mesma coisa. A pesquisa se ressente dessa formação de pessoal, mas os resultados são excelentes. Né? Nossos grupos de pesquisa que mais fortemente usam a nuvem são da área de análise de dados, né? Expandindo essa
nessa área, mas mesmo os grupos de automação, o meu grupo está preparando um grande processo de simulação de casas inteligentes para cuidado de idosos na nuvem. E um dos nossos alunos tem como trabalho de mestrado design de sistemas de manufatura na nuvem, cloud manufacturing, ou seja, não é simplesmente usar a nuvem como instrumento, a nuvem é parte do processo efetivo da pesquisa. Então, esses resultados vão trazer artigos, né, logo, e já despertam o interesse tanto de outras instituições acadêmicas como do próprio mercado. Com certeza. E já que esse tema da inovação, como você falou, a aplicação de tecnologias buscando resolver problemas da sociedade, isso vai fazer com que cada vez mais surjam produtos, surjam startups e a economia comece a circular, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de crise, tanto no âmbito da saúde, quanto também na área econômica. Mas parabéns, professor, pelas ações até aqui. Eu tenho certeza que em breve teremos ainda mais resultados. Vou ter que fazer uma nova versão aí um novo episódio do podcast para colher só os resultados da parceria. O professor Reinaldo, ele falou até a abreviação do nome, o Paulo Cunha, mas ele é mais conhecido como Pacu. Então, eu não sei qual que ele prefere. Então, a partir de agora, já que o professor Reinaldo já iniciou, então vou dar continuidade aí, Paco. E eu queria saber, já que essa pauta da inovação ela é cada vez mais discutida por todas as empresas que trabalham com tecnologia, como hoje vocês, por serem uma empresa muito inovadora, vocês enxergam e trabalham com esse tema na AWS, Paco? Excelente pergunta, professor Euler. A grande sacada da AWS, e vamos chamar da Amazon como um todo, né, é que nós temos uma cultura de inovação que é baseada em 14 princípios de liderança. Eu não sei se o nosso espectador, colega que está ouvindo, se ele teve a oportunidade já de olhar para esta cultura e ter uma passada de olhos. Faz uma pesquisa e busca os 14 princípios de liderança da Amazon. E a AWS, como Amazon Web Services, nós temos a mesma cultura. E essa cultura ela é interessante, ela começa em ouvir o que o mercado está precisando. E ela passa por várias etapas, onde nesta cultura ela obriga você a ser uma pessoa mais instigadora, desafiadora, pensar grande, agir pequeno, começa pequeno, mas pensando grande, chegando ao ponto de você exercer a falha como parte do processo de aprendizado, junto com o seu cliente ou junto com o seu parceiro, e no final de tudo isso, nós conseguimos ter uma proposta que seja realmente uma proposta de solução do problema, onde te leva a resultados. E isso não faz parte do nosso dia a dia, esta é a nossa cultura, que nós chamamos uma cultura de inspiração e de inovação. Nós criamos uma série de programas internos e metodologias que nós aprendemos ao longo dessa jornada, onde nós chamamos de aceleradoras de inovação. E nessa cultura de aceleração de inovação, isso nos ajuda a cada vez mais a interpretar as necessidades do mercado, necessidades dos nossos clientes e parceiros, e trazer definitivamente uma forma mais, vamos chamar assim, precisa de trabalhar, porém sempre pensando em que existe uma maneira melhor para ser realizado e ser feito. Esse mercado, agora vou falar um pouquinho de mercado para nós inserirmos a parceria também no contexto do mercado. O Brasil, segundo o Instituto IDC, um instituto americano muito importante de pesquisa de mercado, tendências tecnológicas, ele balizou como mercado de 2020 em cloud computing em 3 bilhões de dólares no país. E isso é muita coisa. Se nós formos pensar em 3 bilhões de dólares no momento de pandemia, a grande desafio foi, será que eu tenho tanta gente preparada para suportar uma transformação tão grande no mercado? Lembra que nós somos parte dos motores que fazem a transformação digital. A transformação digital é uma cultura muito mais ampla, exige esse nível de inovação. E por que nós colocamos? O senhor fez um comentário anteriormente, professor Euler, onde o senhor disse, puxa, com tanta inovação, isso também pode gerar startups e novas empresas de base tecnológica. Exatamente isso. Nós acreditamos que a inovação ela gera também novas oportunidades. E nós criamos, em paralelo, programas
em que startups elas podem ser aceleradas de uma forma bastante inovadora. O primeiro deles chama-se Accelerate, chama-se AWS Accelerate, e o segundo deles, que é bem especializado em educação, dado o ciclo de transformação que está acontecendo na educação com o uso digital, portanto, a transformação digital da educação, que é conhecido como AWS EdTech. E o AWS, desculpa, falei EdTech, mil desculpas. Nós chamamos de AWS EdStart, não EdTech. É para designados para EdTechs. O AWS EdStart ele tem como foco exatamente isso, ajudar na cultura e na aceleração através da tecnologia da transformação da educação, transformando a educação de maior qualidade e, ao mesmo tempo, de maior acessibilidade. Com isso, nós conseguimos completar o que chamaria assim um quadro de como que nós absorvemos a nossa inovação. É cultura, experimentação, desenvolvimento tecnológico e programas de inovação. Esse é o formato que nós temos. Excelente. É realmente um modelo muito interessante e que tem possibilidade de ser implantado realmente e disseminado por todo o Brasil. Eu não tinha noção, eu tinha visto um número relacionado a esse mercado, mas eu não tinha gravado esse valor. E muito bacana Hoje, mesmo. professor, só para você entender o potencial desse mercado, hoje nós atingimos no mundo apenas 5% do mercado total de tecnologia de informação e num crescimento avassalador. O grande desafio vai ser ter pessoas preparadas. Esse é o desafio. Com certeza. E esse é o nosso papel, né, professor Reinaldo? E até relacionado com isso, assim, devido principalmente à sua jornada, professor Reinaldo, como pesquisador, você acredita que a relação entre academia e indústria, ela tem melhorado nos últimos anos ou ainda é uma relação que precisa ser desmistificada, vamos dizer, em alguns pontos? Olha, eu não só estou na pesquisa, mas estou na pesquisa faz algum tempo, né? Então, eu já tenho de USP, só de USP, 32 anos. Então, eu venho acompanhando isso já faz algum tempo. Inclusive, cheguei a participar de iniciativas da Europa para fazer a aproximação universidade-empresa, né? Chamados projetos INCO, né? Participávamos como convidados, mas nós chegamos a fazer projetos, inclusive junto com os europeus. E foi uma oportunidade para aprender como fazer essa aproximação. Acho que o Brasil levou um certo tempo para seguir esse caminho, mas as coisas vêm melhorando a olhos vistos. No início existe uma relação de desconfiança de parte a parte, né? Algumas coisas que pertencem à cultura universitária, como achar que o trabalho acadêmico não pode se misturar com os interesses industriais, o que é um grande equívoco. E às vezes ao contrário, as pessoas acharem que a inovação, como o Marco acabou de descrever, pode ser feita sem o impulso acadêmico, que também não é verdade. Isso a gente acabou descobrindo nos projetos da Europa Unificada. Eles sabem perfeitamente. Mas, evidentemente, que é preciso entrar num regime de colaboração. Se isso é verdade, também nós não podemos achar que um projeto cooperativo com uma empresa é parecido com um projeto acadêmico. Tem semelhanças, mas não é parecido. Né? Então, é preciso desenvolver essas coisas novas, como interagir com a empresa, e especificamente em alguns ramos, como é o caso do uso da nuvem. Isso vem evoluindo na USP toda, tanto é que a USP hoje tem uma agência chamada USP Incom, especialmente para inovação, e tem agora um hub de inovação, tá certo? Que pretende desenvolver as empresas com DNA USP. Então, nós estamos apostando seriamente nas startups, né? Ou seja, identificando o potencial desse desenvolvimento, né? E acelerando essas empresas. Podemos fazer isso em colaboração com as empresas e fazendo disso um elo de ligação com o mercado. No caso específico desse projeto, eu não sei se já informaram isso ao Facu, nós estamos prospectando 5 startups, né? Esse será o nosso próximo passo. Muito bem.
Parabéns, professor Reinaldo. E até fazendo um gancho com isso aí que o professor Reinaldo comentou, Paco, você que tem uma experiência internacional, já trabalhou em diversas outras empresas, você acha, assim, comparando com outros países, como é que você acha que está o Brasil nessa relação empresa e universidade ou academia? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? O país tem dado passos muito importantes nessa direção. A própria lei da inovação, ela tem um estímulo muito grande para esse sentido, né? Então, o Brasil tem criado marcos regulatórios e abertura também das próprias fundações de amparo e pesquisa para aproximar a academia e a empresa. Então, o Brasil está numa curva ascendente muito boa para isso. Comparado com outros países, depende um pouco do nível de maturidade do país. Os países emergentes, o Brasil tem ido muito bem, como eu diria, eu acho que está no primeiro tier. Com os países que têm mais tradição em tecnologia, nós precisávamos ser um pouco mais agressivos, mas nós temos os instrumentos para mover nessa direção. Então, aqui eu Entendi. parabenizo a lei da inovação, instigo que nós temos que ser mais agressivos no uso dela e trazer as fundações de fomento e amparo à pesquisa como parte do elemento de catalisação. E esses caminhos já estão movendo nessa direção. Assim que o empresário conhecer melhor os institutos que são classificados como institutos de pesquisa, como o INPE, né, como é designado, institutos especializados em joint de pesquisas, em conjunto com universidades e a iniciativa privada, eu acho que nós vamos ter um boom maior ainda. Mas os fundamentos estão bem montados. Você comentou a questão de até o desconhecimento por parte do empresário dessas leis e vamos dizer, dessas linhas de fomento que o Brasil, a Lei do Bem, Lei da Informática e diversos outros, vamos dizer, linhas de financiamento que o empresário teria acesso. Mas, além disso, você acha que tem algum outro obstáculo vamos dizer, o que poderia ser reduzido para facilitar e aumentar as parcerias com a empresa? O que geralmente desafia um pouco mais o empresariado é a disputa e a discussão sobre propriedade intelectual. Essa ainda é uma discussão que me parece que ela alonga e é um tipo de vou chamar um blocker, muitas vezes, do empresariado sentar na mesa e ter essa discussão. Eu acho que é aqui que nós deveríamos trabalhar, na discussão sobre propriedade intelectual e na definição dos termos para elas, né? No demais, eu chamaria que é um pouco mais de comunicação. Aumentaria a comunicação no mundo empresarial, de tal forma que fosse melhor estruturada e de modo que eles comecem a entender que existe sim uma possibilidade de aproximação com instrumentos muito bem qualificados para que isso possa acontecer. Então, dois vetores. O primeiro, propriedade intelectual, discussão a respeito, e o segundo dele, que seria a comunicação da existência desses mecanismos. Muito bem. Só um exemplo, Euler. Fica à vontade, Só um não. exemplo do que o Paco está falando. Nós tínhamos na legislação da Universidade de São Paulo algo que eu venho debatendo há faz algum tempo, mas a legislação da universidade dizia que qualquer coisa que fosse criada na universidade pertenceria à universidade de forma completa, ou seja, nenhuma empresa poderia fabricar sem pagar royalties ad infinito à universidade. Certamente isso sempre foi um grande obstáculo para a celebração de acordos com empresa. Eu mesmo cheguei a fazer alguns acordos com empresas grandes, empresas brasileiras que teriam a oportunidade de exportar produtos, né, e que seriam feitos pela universidade, e esbarramos nessa legislação. Certamente a empresa gostaria de ter o produto e poder negociar esse produto no mercado internacional, e não podia fazer isso porque a nossa norma impedia. O nosso reitor, coincidentemente um politécnico, retirou isso. Então, agora a USP tem Parabéns. simplesmente o direito à propriedade, ela não tem o usufruto da patente. Tá certo? Então, claro, você pode vender, pode fazer o que quiser, só que vai lá, esse produto foi feito pela USP, só isso. Tá certo? Então, isso deslanchou todos os trabalhos na USP, no USP Inovação, no Hub, porque agora a discussão se dá em outro nível
tá certo? Como aí sublinhou muito bem, né? É exatamente nesses dois tópicos que é preciso trabalhar: a comunicação e Muito bem. a questão do registro. Professor Rinaldo, já que você está com a fala, eu vou aproveitar mais um pouquinho também essa sua experiência e queria até perguntar, você, na sua opinião, conhece entidades, instituições que podem colaborar para expandir essas parcerias com a universidade, entre universidade e empresa? Assim, você tem alguma sugestão para os nossos ouvintes? Olha, na Europa, isso foi feito por um específico branch da Europa Unificada, diretado da Europa Unificada. Então, tem um branch específico só para cuidar de inovação, né? No caso da USP, quando eu acabei de citar, né, criou-se também um branch para isso, chama USP Incom, né? Tá certo? O USP Inovação. Essa é uma forma, ou seja, de você, ao mesmo tempo, institucionalizar o processo e ter um corpo de pessoas centrado nesse processo, estudando as formas, as iniciativas e potencializando as possibilidades. Sem dúvida, sem esse impulso, fica difícil, certo? Nós já tentamos isso de forma individualizada, onde cada professor tentava fazer tudo sozinho. Quer dizer, os resultados são muito pequenos e mesmo quando se tem bons resultados, tivemos alguns, isso requer um esforço muito grande do professor, às vezes um compromisso grande de carreira, né? A carreira fica muito comprometida em termos de. Então, acho que institucionalizar é a forma de fazer isso. Acho que outras universidades, a UFRJ também vem trabalhando nisso. Né? Acho que esse é o caminho a ser seguido. Obrigado, professor Rinaldo. Pacu, você com sua experiência, que recado você daria para pesquisadores e empresários ouvintes e que querem tirar ideias do papel e realizar projetos em parceria com instituições de pesquisa? Assim, o que é que você, como empresa, o que é que você diria para esses nossos ouvintes? Olha, se nós formos olhar pelo lado programático, acho que o primeiro ponto, eu pensaria muito em as empresas e pesquisadores terem o conhecimento de nuvem. Nós temos muitos cursos disponíveis, inclusive gratuitos, à disposição. Tem uma boa ideia, o entendimento de como ela funciona, entender quais são as prerrogativas, inclusive, para alocação e colocação dela em projetos pilotos. Por exemplo, se você tem uma startup, nós concedemos créditos em nuvem. Se você é um pesquisador, nós temos um programa, entra na nossa página chamado aws.amazon.com e faz um search chamado AWS Credit for Research. Propõe como se fosse uma proposta típica de uma instituição de gestão. Nós estamos disponíveis também a poder analisar e poder também agraciar com o uso de nuvem gratuita no seu trabalho de pesquisa. Por que eu comento isso? Porque conhecendo essa nova tecnologia, usando os programas que nós comentamos e olhando para o mercado que se aflora, é impressionante o horizonte que vem. Se você tem uma startup e quer crescê-la, não só do ponto de vista empresarial, mas financeiro, hoje o Brasil, apesar de toda a pandemia, não parou de investir em startups através dos grandes fundos. E aplicação em nuvem, usando a nuvem, é um grande diferencial para mostrar a modernidade tecnológica. Por outro lado, você acadêmico, nós temos também, como havia comentado, o programa AWS Credits for Research, mas uma série de cursos e uma série de programas que nós estamos lançando também ao longo desse ano, que vai ajudar você a ter maior familiaridade. Por fim, esse é um mercado que está mal começando. Então, nós temos uma jornada de progresso tremenda para os caminhos que vocês decidirem para que isso possa acontecer. Muito legal. E que boas dicas você deixou aí para os nossos ouvintes. E realmente, por falta até muitas vezes de conhecimento, as pessoas acabam gastando dinheiro ou tendo que fazer um investimento alto, quando tem todo esse suporte aí da AWS que estaria, vamos dizer, ao dispor, né, de forma gratuita. Então, muito obrigado aí por compartilhar essas informações. E nos ajude, por favor, a atingir nossa meta de 25 milhões de pessoas no mundo a serem capacitadas pela AWS. Nós gostaríamos muito de atingir essa meta quanto antes e buscar um novo target.
Muito obrigado. Muito bem. Então, eu já compartilho aí e a disponibilidade aqui, de que se quiser já direcionar aqui para o Nordeste, a UFPB já está de portas abertas aí, viu? Fico Muito obrigado. à disposição. Paulo Cunha, até para aproveitar e já ir finalizando aqui o nosso, já que você deu uma aula aí nesse sentido do que é que o empresário, o aluno que está criando a startup, ele precisa estar ligado, quais seriam outras tecnologias que estariam no seu radar, por exemplo, atualmente? O que é que você tem lido, tem estudado, o que é que seria Olha, relevante também, já pensando um pouquinho no futuro? isso mesmo. Dados cada vez mais ganhou referência e é interessante. Todo mundo fala em dados, mas poucos sabem trabalhar com dados. Então, eu estou vendo o professor José Reinaldo balançando a cabeça, sabe que ele é minha referência. Fico olhando para ele, você está concordando ou não, né? Mas a própria tecnologia de nuvem é o primeiro início, isso já é um diferencial. O segundo, você que tem uma formação técnica mais aguçada e que realmente se interessa em profundidade, eu recomendo você ir para Analytics e Machine Learning, porque é onde tem o diferencial da sua futura empresa, empreendimento ou pesquisa. Muito se fala do déficit de profissionais de TI, mas fazendo uma analogia desse déficit, é o equivalente a você ter no chão de fábrica faltando funcionários. Quando você vai para a engenharia, onde você tem que fazer o projeto, um novo algoritmo, se você não tiver um background muito forte em matemática e ciência de computação, é muito complexo você conseguir modelar. Esta parte de modelagem matemática é o que vai fazer o grande diferencial para os próximos anos. Eu acredito que é por aí que nós deveríamos estar pensando. O nosso fundador, Jeff Bezos, há mais ou menos 2, 3 anos atrás, durante uma conferência, perguntaram se você tivesse que lançar uma nova empresa, em que você lançaria? Ele imediatamente voltou e disse inteligência artificial e machine learning. E basta lembrar que há 20 anos nós aplicamos machine learning na Amazon.com, no nosso portal de varejo. Então, com 20 anos de experiência de estrada, o futuro ainda nós enxergamos que está em como você traduzir o dado em algo que você aplica imediatamente. O dado e informação, né? Essa é a grande sacada, né? Então, Exatamente. muito legal. Muito legal. Pessoal, o papo muito bacana, gostei demais dessa conversa. Mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer que esse episódio do Electricast ele conta com o apoio da SBA, Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBA ela tem um objetivo primordial que é de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em amplo sentido. Então, gostaria de convidar todos a conhecer a nossa sociedade a partir do site www.sba.org.br. Então, meus queridos convidados, muito obrigado pela disponibilidade de vocês participarem e iniciarmos esse projeto com chave de ouro, com a presença do Pacu Paulo Cunha, da AWS, e o professor José Reinaldo, da USP, os quais tenho uma grande admiração, e fiquei muito feliz de estar podendo conversar e entender a iniciativa tão bem sucedida que vocês iniciaram e estão dando continuidade aqui no Brasil. Então, eu queria, Paco, além de agradecer, queria também que você deixasse, se algum ouvinte quiser entrar em contato, conhecer seu perfil, acompanhar você, qual seria essa forma? Você tem as suas redes sociais, um LinkedIn que gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes? Bom, primeiro, muito obrigado. Primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Para nós é super importante também, como indústria, ter uma plataforma, ter um canal que nós possamos não só divulgar, mas também debater o tema. Segundo, pelo pioneirismo, onde nós queremos realmente sucesso e pela honra de estar no primeiro episódio, ainda mais com o ilustre professor José Reinaldo. Mas, por favor, fique à vontade. Eu acabo usando o LinkedIn. Fique à vontade de você me contactar pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail cunhapa, onde você vai ver cunhapa@amazon.com. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns, professor Euler. Excelente iniciativa. Conta conosco. Muito obrigado, Pacu. Agora o professor Reinaldo também, se quiser compartilhar algum meio de contato com você, fique à vontade também para os nossos ouvintes.
Bom, eu diria que para aqueles que estiverem interessados na iniciativa e na colaboração entre USP e a AWS, nós temos um site, que aliás está na própria nuvem da AWS, diga-se de passagem, que é www.usp-aws.org, esse é o domínio contratado, mas ele funciona na nuvem. Então, lá tem todos os projetos que estão em andamento, alguns resultados, alguns vídeos, e sempre acrescentando mais. Esse workshop que nós vamos fazer sobre o RoboMaker vai ser gravado e também vai ser colocado, disponibilizado nessa parte. Bom, a mim, vocês podem acessar pelo LinkedIn e pelo meu e-mail, que é reinaldo@usp.br. Vocês podem chamar, mas só isso, sim. Eu costumo dizer que eu sou o Reinaldo da USP. Eu, pelo menos, dizia isso, até que o nosso novo vice-diretor da Poli é o Reinaldo Júdice. Eu não posso mais falar isso, agora o Reinaldo da USP é ele. Mas, mas pelo menos o e-mail continuo tendo, né? Mas podem ficar à vontade se quiserem saber mais alguma coisa sobre esse processo e sobre o uso da nuvem em pesquisa. Trabalhamos. Muito obrigado, professor Reinaldo. Muito obrigado, Pacu. Espero que tenham gostado desse episódio. E os nossos ouvintes também, eles não deixem de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, o site, o fanpage do Facebook, o Instagram, tudo @Eletricast. Então, também se quiserem me adicionar no LinkedIn, é só procurar Euler Macedo e será um prazer compartilhar aí informações com vocês. E para você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo. Então, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.